Fala Físio, seja muito bem-vindo à terceira aula da semana do Físio Expert em Ombro. Esse evento que é 100% online, 100% gratuito, feito especialmente para você, fisioterapeuta, que assim como eu já teve dificuldade em avaliar, em diagnosticar as disfunções do complexo do ombro e tratá-las de forma assertiva e conservadora, como nós fisioterapeutas devemos tratar. Então sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula, e a aula de hoje é para falar sobre como avaliar um paciente com dor no ombro. Nós já conversamos na primeira aula sobre patomecânica do complexo do ombro, e a patomecânica está muito relacionada à avaliação do complexo do ombro. Então, se você pulou a primeira aula, aconselho você voltar lá na aula 1 e depois assistir essa terceira e última aula, tá? Na aula 2, nós também conversamos sobre o que era a discinese escapular e também como avaliar a discinese escapular. Portanto, também sugiro a vocês retornarem lá para a aula 2 e assistirem antes de virem aqui para a nossa terceira e última aula. Todo esse conteúdo, pessoal, foi feito exatamente seguindo aí uma ordem lógica para que facilite o raciocínio de vocês, o raciocínio anatômico, biomecânico, clínico, para que fique mais fácil para vocês realizarem o diagnóstico disfuncional, o diagnóstico de fisioterapia, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como avaliar um paciente com dor no ombro. Primeira coisa que a gente precisa entender quando surge, e eu tô aqui no consultório, por exemplo, quando chega um paciente com dor no ombro aqui no consultório, a primeira coisa que a gente precisa entender é de fato conhecer esse paciente, né? Quais são as ambições dele como paciente, visando a sua recuperação, visando o tratamento, a reabilitação da sua lesão. Então entender de fato qual que é a sua queixa principal ali no ombro, além da dor. Esse paciente apresenta uma limitação de movimento, seja em flexão, seja em extensão, abdução ou adução, e as rotações interna e externa. Qual atividade que esse paciente realiza todos os dias? Ele é um idoso? Ele é um atleta de tênis, por exemplo? Ele é um atleta de vôlei? Ele é um praticante de beach tênis, uma modalidade esportiva aí que está sendo muito difundida pelo mundo? Ele é um paciente que se lesionou brincando com o filho ou fazendo alguma atividade esportiva de lazer no final de semana? Ele é um atleta esportivo? Enfim, a gente precisa entender qual que é a necessidade, qual que é a demanda que esse paciente tem para que eu possa oferecer o melhor tratamento. Se um paciente é idoso, se um paciente é atleta, e aqui nós temos dois extremos, é claro que a abordagem, a avaliação será totalmente distinta, tá? Alguns testes especiais no sedentário eu não utilizo no atleta, e assim como alguns testes especiais no atleta eu não utilizo no sedentário, obviamente. Mas existem algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas informações na anamnese, na coleta de dados, que eu preciso perguntar. Paciente, há quanto tempo você tem essa dor no ombro? Olha, doutor, eu tenho essa dor no ombro há, por exemplo, vamos supor que o paciente fala, eu tenho essa dor no ombro há 5 meses. Bom, então a gente já sabe que passou aí de 3 meses, isso é uma dor crônica. Ou inferior a isso, isso é uma dor, possivelmente aí um quadro agudo, um quadro de agudização, assim como o paciente pode ter um quadro crônico com períodos de agudização. Então é aquele paciente que chega no consultório com muita dor, passa um tempo sem dor e isso volta. Isso parece aí uma onda
é um quadro álgico bem oscilatório. Então é importante nós identificarmos já de cara isso, o tempo de dor que esse paciente tem, né? O ombro é sua queixa principal, paciente? Você tem alguma outra queixa em relação à saúde física, além do ombro? Onde dói? Olha, doutor, dói mais aqui na frente, dói mais aqui em cima, dói mais lá atrás, dói na frente, irradiado mais ou menos aqui para o braço. Então, peraí, então aí você já sabe que a gente pode estar lidando com disfunções diferentes. Eu posso ter um desarranjo musculoesquelético associado a uma síndrome de impacto do ombro, uma dor aqui na frente, né? Bem associada a uma dor irradiada até o terço médio do braço, né? Então uma síndrome de impacto, um impacto precoce aqui da cabeça humeral contra o acrômio. Na região da frente eu posso ter uma tendinite da cabeça longa do bíceps, uma outra coisa importante aí para a gente estar avaliando. Mas nessa região externoclavicular eu posso ter uma disfunção ali de movimento, uma restrição de movimento. Na acromioclavicular, na escápula, se eu tiver alguma alteração ali na mobilidade da escápula, isso nós já discutimos na aula 2, isso pode estar associado a uma fraqueza dos músculos periescapulares, dos músculos estabilizadores da escápula. Isso pode estar relacionado a uma hiperativação de trapézio, a pontos gatilhos, miogeloses difusas na região de trapézio, na região do infra, do supra, do subescapular. Então é importante nós perguntarmos para o paciente exatamente onde ele está sentindo a dor e explicar para a gente como é essa dor. A partir disso, nós já podemos avaliar a amplitude de movimento. Então, nós podemos fazer todos aqueles testes que já são bem descritos na literatura e na própria faculdade, né, para avaliar a amplitude de movimento. Então, pedir tanto para o paciente realizar de forma ativa os movimentos do ombro, como você também auxiliar e perceber o end feel, a sensação final de movimento, percebendo se existe alguma restrição mecânica durante a mobilização, durante o teste de amplitude de movimento passiva do paciente, tá? Então é por meio dessa mobilização, né, passiva da articulação do ombro que a gente consegue perceber restrições, diminuição da amplitude de movimento, dor, enfim. Então é importante também realizar esta avaliação. Avaliar também força muscular. Você pode usar um dinamômetro de mão, uma coisa que a gente utiliza aqui bastante na clínica, um handheld, um dinamômetro para avaliação da força isométrica. Então você pode estar avaliando de forma manual mesmo, graduando de 0 a 5, sendo que uma das alternativas que você tem para realizar no seu consultório, não tem problema nenhum, apesar de ser uma avaliação subjetiva, é você quem está realizando. A dificuldade é se você encaminhar esse paciente para outro profissional e o profissional lá realizar uma mesma avaliação manual e ele identificar outro grau de força. Então isso é subjetivo. Agora, se a avaliação é sua, se o prognóstico, a alta vai ser feita toda por você, aí não há problema nenhum nisso, tá? Então, a avaliação da força muscular em abdução. Então, eu utilizo a minha mão contra a resistência para o movimento de abdução, para o movimento de flexão, de extensão, de rotação lateral, de rotação medial. Importante a gente estar avaliando e comparando com o lado assintomático para ver se existe desequilíbrios musculares. Existe uma alteração de força muscular do lado assintomático com o lado sintomático? Bom, se existe uma disfunção no ombro, provavelmente o lado sintomático vai apresentar uma amplitude de movimento mais restrita, uma força muscular diminuída, pontos de dor
na palpação, tá? Então isso seria comum num paciente com dor no ombro. Mas uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que o ombro é uma articulação com grande amplitude de movimento, né? Uma articulação esferoide do tipo sinovial com grande amplitude de movimento. Se tem grande amplitude, é mais suscetível à lesão. Só que em casos onde o paciente é sintomático, você vai pedir para o paciente realizar um movimento, ele, não consigo. Eu começo a chegar aqui, doutor, eu sinto que está pensando alguma coisa aqui. Eu começo a erguer o braço, eu sinto uma dor muito grande aqui em cima, na região aqui do trapézio, não consigo realizar o movimento. Então aí a gente já percebe que a dor está associada a uma limitação dessa amplitude de movimento, a uma restrição de movimento, associada também a uma diminuição da força muscular quando comparado com o lado assintomático, tá? Então, avaliação da amplitude de movimento ativa e passiva para você perceber as limitações de movimento que o paciente apresenta, a sensação final de movimento, que nós chamamos de end feel, avaliação da força muscular, então avaliar a força muscular nesses mesmos movimentos, que são os movimentos que o ombro realiza, né? Então, a flexão, extensão, abdução, adução e as rotações, palpar o ombro para poder identificar a região onde o paciente está com dor, se está mais associado aí a uma síndrome de impacto, a um tendão da cabeça longa do bíceps, a pontos de dor aqui na região do trapézio, da escápula. Importante vocês investigarem isso para ter certeza no que vocês vão fazer depois com o paciente. É claro que existem inúmeros testes na literatura. Não tem como eu falar aqui para vocês todos esses testes, tá? Eu até no final desse vídeo vou falar para vocês uma novidade aqui muito legal, muito interessante. Espero que todos gostem, tá? Não tem como eu falar todos esses testes aqui para você, porque são muitos testes, né? Mas isso que eu acabei de passar é uma avaliação rápida, assertiva, que todos os fisioterapeutas podem fazer. Além disso, avaliar a mobilidade, a amplitude de movimento da coluna cervical, em flexão, em extensão, em flexão lateral, né, ou inclinação, nas rotações, bem como a mobilidade da torácica. Colocar o paciente em decúbito ventral, avaliar a mobilidade da torácica alta, torácica mais baixa, se existe restrição de movimento de um lado, de outro, se está associada a restrição de movimento no lado assintomático. Então, a avaliação da coluna cervical e torácica também é imprescindível. A gente sabe que a coluna cervical e a coluna torácica está diretamente relacionada com o complexo do ombro. A escápula, ela está posicionada no gradil costal, e a escápula, ela tem músculos que se inserem na escápula e se inserem na coluna torácica. Então é importante a gente avaliar essas restrições para poder associar se existe essa relação direta entre a mobilidade, entre a alteração do ombro do lado sintomático, tá? Então avaliar a mobilidade torácica é muito importante, assim como isso também se aplica à coluna cervical. Existem músculos que estão inseridos na escápula e também na coluna cervical, nos corpos vertebrais, nos processos espinhosos e processos transversos da coluna cervical e da coluna torácica. Então, a avaliação da mobilidade cervical e torácica é imprescindível, tá? Para que vocês possam avaliar com mais segurança, com mais qualidade o paciente com dor no ombro. E normalmente os pacientes falam assim: nossa, doutor, mas por que você está olhando as minhas costas se o meu problema é no ombro, né? E você pode explicar isso para o paciente, né? Dessa forma que eu acabei de falar para vocês. Existe uma associação entre o ombro e a coluna, os músculos estão inseridos nessa região, então a gente precisa estar avaliando isso. O próprio paciente já vai perceber que você é um profissional diferenciado.
que você tem um conteúdo, que você carrega informações que talvez o paciente nunca tenha vivido essa experiência, né? Ele pode ter passado de profissional para profissional, mas às vezes o paciente percebe que o profissional está um pouco inseguro para avaliar, né? E a ideia aqui é que você não fique inseguro para avaliar, que você avalie com segurança, que você avalie com qualidade o paciente e possa diagnosticar também com mais segurança, com mais assertividade essas disfunções e prescrever o melhor tratamento, prescrever os exercícios mais adequados. Tá joia? Em relação à nossa terceira aula, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Agora eu vou falar da novidade para vocês. Para você que está aqui no grupo, eu criei um curso, pessoal. É um curso online, é um curso de 2 dias, onde vai ser ao vivo pelo Google Meet. É um curso sobre avaliação e reabilitação das lesões do complexo do ombro em atletas, tá? Avaliação e reabilitação das lesões do complexo do ombro em atletas, tudo bem? Um curso de 16 horas online, 2 dias, sábado e domingo, ao vivo comigo, via Google Meet, onde eu vou passar para vocês muita anatomia, muita biomecânica, os principais artigos e as principais novidades que a literatura traz de forma mastigada para você, dado para você, de forma mastigada, as principais informações, os principais conteúdos que a literatura científica tem trazido em relação à anatomia, biomecânica, avaliação e tratamento do complexo do ombro, artigos, muita discussão clínica, muita avaliação do movimento, todos os testes descritos na literatura para avaliação do complexo do ombro e uma infinidade de exercícios com vídeos demonstrativos com paciente real aqui da clínica, real, com paciente que eu atendi, que eu avaliei, que eu coloquei a mão e que eu dei alta, tá? Então é um conteúdo extremamente interessante, feito com todo carinho, um conteúdo completo, feito para você fisioterapeuta, para você estudante, poder se diferenciar no mercado de trabalho. Esse é o meu desejo como profissional. Eu quero que você seja um profissional diferenciado. Eu quero que você consiga angariar todos os seus desejos profissionais, todas as suas ambições profissionais, tá? Eu quero que você seja bem remunerado e valorizado. Por isso eu preparei esse curso especial. Na verdade, esse curso, ele é um checklist, é tudo que eu faço aqui na minha prática diária, associado a aulas que eu já dei em cursos de pós-graduação, na área de ortopedia, na área de biomecânica, enfim, é um curso completo, que eu vou realizar ao vivo. Mas para você que está aqui no grupo, esse curso ele tem uma promoção especial. Esse curso está com 50% de desconto, 50% de desconto para você que está aqui no grupo. Para quem não está no grupo, esse valor não existe. Então, para você que está aqui no grupo, esse curso tem 50% de desconto. Para você que acompanhou essas 3 aulas, um presente especial. Então, se você tiver interesse, a minha equipe de suporte vai mandar mensagem aqui no nosso grupo e você pode entrar em contato com a equipe e ali esclarecer eventuais dúvidas que vocês tenham em relação ao nosso curso de ombro, tá? Então nós tivemos aqui nosso evento dia 13, 14 e 15. Hoje, dia 15, já estão abertas as inscrições. Então, se você tem interesse, você entra em contato direto com a equipe de suporte, que já está aberta as inscrições. Então as inscrições serão realizadas hoje, 15, 16 e 17. O curso é já nesse final de semana,
18 e 19. Então você tem 3 dias para fazer sua inscrição. Corre, que esse valor promocional é especial para você que está aqui no grupo. Então o curso vai ser realizado agora dia 18 e 19, sábado e domingo, via Google Meet, num grupo de WhatsApp também privado, onde eu vou disponibilizar o link de acesso à aula. Tá bom? Então nossa equipe de suporte vai mandar mais informações aqui para vocês e espero que vocês se interessem. Vai ser um prazer estar lá e tirar dúvida com vocês, discutir casos reais e passar uma experiência clínica real e muita discussão de biomecânica, de anatomia, de biomecânica, como as lesões se desenvolvem e avaliação e tratamento. Beleza? Valeu, pessoal! Espero vocês neste próximo final de semana. Espero encontrá-los. Prazer estar aqui com vocês e nos vemos em breve. Um abraço, muito obrigado e sucesso!